A nossa C2 vai ser nos moldes aí da nossa primeira avaliação, que foi a C1. Vai ser um questionário online, né, com questões com pesos, níveis de dificuldades diferentes. Vou tirar isso daqui antes que isso caia. Níveis de dificuldade diferentes. E 10 questões envolvendo aí os conceitos de gramática regular, tá? Conforme a gente conversou na aula passada. Então a gente vai pegar toda a parte de linguagens regulares, desde das definições iniciais até. Não assusta não, fecha essa câmera. Desde as definições de zoeira, quem quiser abrir câmera pode abrir, galera. Já que vocês têm que ficar na minha cara, desde as definições iniciais até as definições de expressão regular, ou seja, todo o capítulo de linguagens regulares a gente vai estar vendo na C2 e na C3 a gente vai trabalhar com linguagens livres do contexto e máquinas de Turing, tá? Então a ideia da aula de hoje é a gente dar uma passada, tirar as dúvidas, né, o que eu pedi para que os alunos trouxessem as dúvidas que tivessem, para a gente poder estar conversando sobre exatamente esse tema especificamente, tá? Bom, então vamos lá. Eu postei lá no AVA, pessoal, dentro do conteúdo da aula de hoje, referente à aula de hoje, 27/5, esse conteúdo que eu vou compartilhar com vocês agora. Bom, isso aí é um conjunto de notas de aulas minhas, né, que abarca aí basicamente assim um resumão de tudo aquilo que é visto durante o semestre, durante todo o semestre de linguagens formais, tá? Lógico que a ideia aqui é pontuar com vocês, pincelar com vocês alguns conteúdos que são importantes e nós vamos focar só na parte inicial desse material, que é exatamente linguagens regulares, que compõem esse conjunto de notas de aula especificamente dessa parte de linguagens regulares. A gente vai dar uma passada aí, até mesmo vale como revisão, tá, para vocês aí. Lembrando, dentro da hierarquia de Chomsky, as linguagens regulares são as chamadas de tipo 3, são as mais limitadas. Nós estamos estudando as linguagens livres de contexto, ou livres do contexto, que são as linguagens de tipo 2. Depois a gente vai ver sensíveis e enumeráveis recursivamente, tá? 0 e 1 aqui, logo em sequência. Lembrando que a nossa avaliação vai estar contida exatamente nesse universo aqui, que são as linguagens regulares do tipo 3. E aí vai envolver expressões regulares, autômatos finitos e gramáticas regulares. E autômatos finitos com saída. Bom, nós vamos ficar dentro desse universo aí para C2, né? São as coisas que são exatamente as características principais das chamadas linguagens da linguagem regular. A expressão regular, que tem um formalismo denotacional, né? Que ele vai... Deixa eu salvar esse negócio para dar essa mensagem chata. Um formalismo que gera, que são as gramáticas, e um formalismo que reconhece, que são os autômatos finitos, né? Lembrando que quando eu falo de autônomo finito, eu vou ter o AFD, o autônomo finito determinístico, o AFND, o autônomo finito não determinístico, e o AFNE, ou chamado autônomo finito com movimento vazio, né? Que na realidade isso aqui não é um E, né? É um epsilon que denota o vazio. Então, autônomo finito com movimentos vazios. Isso caracteriza uma família de máquinas abstratas que nós chamamos de autômatos finitos, como a gente vai ver daqui a pouco na revisão. O que é interessante dentro da definição dessas linguagens regulares é a representação e introdução do conceito de tokens e
a construção de analisadores léxicos, utilizando para isso chamados scanners, né, que é exatamente aquele cara que vai lá no código-fonte e vai associar as entradas dos códigos-fontes a tokens, tá? Esse tipo de linguagem regular, a gente pode definir, por exemplo, nomes de variáveis, números inteiros, sem ou com sinal, conjunto de palavras reservadas, coisas que nós já vimos aqui em vários momentos, aqui através de exemplos, dentro do período aí que nós estudamos linguagens regulares. Nós estamos vendo nesse momento linguagens livres de contexto, eu não vou entrar nelas agora, né? E depois a gente vai avançar aqui dentro. Eu vou focar apenas aqui dentro da parte dessas notas de aulas que são da linguagem regular. Apenas aí como ilustração, e aí nós vimos aí nas últimas aulas, o uso da BNF para representar uma gramática, né? Lembrando que a gramática é um formalismo reconhecedor, nós vamos nos aprofundar cada vez mais aí, mas entendemos aqui que esses símbolos são chamados símbolos variáveis ou não terminais de uma gramática, significando que esses símbolos não vão compor as palavras de uma gramática, de uma linguagem, porque as palavras de uma linguagem são formadas apenas dos chamados símbolos terminais, que nesse caso aqui são exatamente esses que eu estou destacando aqui para vocês, que sempre aparecem do lado direito da regra de produção. Esses caras não aparecem nunca do lado esquerdo, porque se ele aparece do lado esquerdo, significa que ele vai derivar. Lembrando que quando a gente olha as regras de produção, eu estou olhando assim, esquerdo, direito, quando eu estou tratando em relação ao operador da regra de produção. Mas dentro do lado direito, eu posso ter símbolos que estão mais à direita ou símbolos que estão mais à esquerda, tá? Às vezes os alunos se confundem com essas terminologias. Professor, mas direita, esquerda, mas dentro da direita tem mais à direita, mais que tem. Opa, na verdade até eu me troquei aqui. Então aqui eu tenho os símbolos que estão mais à esquerda e símbolos mais, então, o operadorzinho, né? Símbolos mais à esquerda, símbolos mais à direita, tá? Aqui em linguagens regulares, desse tópico de linguagens regulares, a gente não tem muita influência desse posicionamento mais à esquerda ou mais à direita, né? A gente vai ver muito forte isso em linguagens livres do contexto, ok? Dúvidas aí? Alguém abriu o microfone aí? Então, vamos seguir. E aí alguns exemplos, depois caso vocês queiram ver a aplicação, aqui por exemplo eu quero quais seriam as regras de produção para poder derivar essa sentença, Big John drives slowly. E aí eu vou aplicando as regras de produção. Né? Sentença que deriva em non-phrase e verb phrase, adjective, list, pronoun e assim segue até eu formar a sentença aqui embaixo. Tá? Lógico, isso aí não... esse exemplo ilustra bem qual que seria a pegada lá da ideia de linguagens formais proposta por Chomsky. É exatamente isso, pessoal. Ter a capacidade de eu ter um conjunto de regras formalmente estabelecidas para que eu possa formar sentenças, expressões na língua falada. Né? E viu depois que isso não se encaixaria muito bem, mas coisas pequenas como essa aí, ou coisas mais restritas, são mais fáceis de utilizar esses conceitos. Bom, mais um exemplo aqui, depois vocês podem dar uma olhada, tá? E aí usando a notação resumida, utilizando aquele operador de indexação aqui, ou seja, usei 4 regras de produção para chegar no final, ou então 0 ou mais regras de produção para chegar ao final. Árvore de derivação é um conceito que não abarca aqui dentro de linguagens regulares, já está muito linguagens livres do contexto, tá? Nós já começamos a ver o conceito de árvore de derivação, gramáticas ambíguas, vamos retomar isso aí logo que passa esse período de avaliação. Bom,
Qualquer representação formal, então, de uma gramática, aí já estamos caindo dentro do escopo aí da nossa avaliação da semana que vem. Então, uma gramática é uma quádrupla de elementos, um conjunto quádruplo de elementos, conjunto esse formado por um conjunto dos chamados símbolos variáveis ou não terminais, que são exatamente aqueles símbolos que vão derivar, são aqueles símbolos que vão sofrer algum tipo de derivação e que vão resultar em uma cadeia, tá? Uma cadeia dos chamados símbolos terminais, que é um outro conjunto de símbolos, e todas as palavras numa linguagem formal obrigatoriamente têm que ser formadas apenas por símbolos terminais. Ela não pode ser formada ela não pode ter um símbolo variável dentro dela, porque senão a palavra ainda não foi formalmente criada, tá? O conjunto de regras de produção, e aqui está o segredo da gramática, que é onde eu tenho as regras que vão produzir as palavras dessa linguagem para a qual essa gramática vai estar associada. Lembrando que L, que é a linguagem, ela também é dito gera, ou seja, ela é gerada para essa gramática. Então elas estão associadas, a gramática é um formalismo gerador, que gera o conjunto de palavras de uma determinada linguagem. E, finalmente, para fechar a definição de linguagem formal, existe um símbolo diferenciado, que é único, que não é um conjunto, é um símbolo só, que não pode ser o vazio, que esse é chamado símbolo inicial, ou seja, o símbolo é a semente, é o símbolo a partir do qual se inicia as derivações das palavras. Então, se a gente pegar aquela BNF lá em cima e estruturar no formato de linguagem formal, eu vou ter o seguinte conjunto de símbolos não terminais, ou símbolos variáveis, o conjunto de símbolos terminais ou não variáveis, o conjunto de regras de produção da gramática e o símbolo inicial da minha gramática. Por quê? Porque é o primeiro, é o que dá início a todo o processo de formação de palavras. Esse é um símbolo diferenciado, é um símbolo destacado dentro da gramática. Tá? Então, essa definição de linguagem formal e gramática formal serve para qualquer uma daquelas linguagens dentro daqueles tipos da hierarquia de Chomsky. O que vai diferenciar, então? O que vai diferenciar entre uma e outra está exatamente na forma das regras de produção. Ok? Isso aí que vai gerar uma diferença muito forte. O exemplo dessa gramática que nós estamos vendo aqui não é uma gramática regular. Ela é livre do contexto, tá? Como nós já vimos anteriormente. Então aí o primeiro estudo de caso aí que a gente viu foi exata na definição de gramática. Foi essa gramática aqui, que foi a gramática que gera números inteiros, né? Aonde eu tenho esse conjunto de símbolos variáveis e esse conjunto de símbolos terminais com esse conjunto de regra de produção. O fato de eu ter essa regra de produção especificamente já me diz que essa gramática é uma gramática livre do contexto. Ela não é uma gramática regular. É importante que vocês consigam e lembrem a definição as regras para se definir as regras de produção de uma gramática regular. Uma gramática regular, eu tenho apenas um único símbolo variável do lado esquerdo e do lado direito. E do lado direito eu só posso ter 0 ou um símbolo variável, sucedido ou precedido de uma cadeia de terminais. Então, vou ter algo desse tipo aqui. Ó. Tá? Esse alfa ele pode ser 0 ou uma cadeia, ele pode surgir à direita, ou ele pode surgir mais à direita ou mais à esquerda desse símbolo variável. E esse cara aqui só pode ter nenhum ou um. Tá? Aí tem um outro exemplo aí, se caso eu necessite utilizar aqui simbologia com mais e menos também, fica também depois para estudo de vocês quando nós formos ver a parte de gramáticas livres do contexto para avaliação da C3, tá gente?
Definições importantes aí que nós já vimos, e aí vale a pena resgatar isso, porque vocês vão, eu vou invariavelmente nos deparar, estamos nos deparando. Alfabeto, que é um conjunto finito de símbolos. Palavra, ou cadeia, ou string, que é uma sequência de símbolos justapostos, ou seja, um símbolo atrás do outro. Palavra vazia, tamanho, prefixo, sufixo, concatenação, concatenação sucessiva, estrela de Kleene, que é aquele asterisco, a gente chama esse operador aqui de forma vulgar de asterisco, que significa zero ou mais repetições num conjunto. Linguagem formal, que é o conjunto de palavras sobre um alfabeto. Lembrando que a gramática dentro da linguagem formal ela tem uma ligação direta com a linguagem, tá? Porque ela restringe. Porque se eu pegar aqui, por exemplo, todas as possíveis palavras geradas sobre um alfabeto, eu não tenho uma linguagem especificamente, né? Eu vou ter um conjunto de palavras. O que a gramática faz é restringir, separar esse conjunto todo em subconjuntos que são linguagens que são definidas por ela. Então, se eu pegar um sigma estrela da vida, eu vou ter ali dentro do conjunto desse conjunto universo vários subconjuntos que são palavras, linguagens. Então, eu posso dizer que uma linguagem vai estar contida dentro do sigma estrela, podendo ser inclusive o sigma estrela, tá? Bom, e quando a gente chegou em gramáticas regulares, ela tem uma aplicação muito importante no reconhecimento de tokens, tá? Isso aí dentro do projeto de compiladores, para quem conseguir estar aí semestre que vem, vai ver isso muito fortemente. Vimos esses três tipos de formalismo: gerador, denotacional e reconhecedor. Gerador, gramática regular; denotacional, expressão regular; e reconhecedor, autômatos finito, tá, gente? Aqui eu falo muito de autômatos finitos determinísticos, porque nós vimos que o autônomo finito determinístico, o autônomo finito não determinístico e o autônomo finito com movimentos vazios, eles são equivalentes. Se eu tenho um, eu tenho outro, tá, gente? Propriedades. Se L é uma linguagem gerada por uma gramática regular, ou representada por uma expressão regular, ou reconhecida por um autônomo finito determinístico, então L é regular. Isso aqui é um conceito muito forte e importante, tá, pessoal? Se L é uma linguagem regular, então existe uma gramática regular que a gere, né, gere. Existe também uma gramática, uma expressão regular que represente L, e existe um autônomo finito determinístico que reconhece L. Então, o fato de eu falar aqui, nesse conjunto de notas de aula, de autômatos finitos determinísticos, não necessariamente significa que só existe ele, mas como existe uma correlação, uma equivalência entre autômatos finitos não determinísticos e autômatos finitos com movimentos vazios, se eu falo de autômatos finitos determinístico, entenda-se que já está abarcando, tá? Já está envolvendo essa demanda. Deixa eu ativar o mudo aqui, tem alguém com o microfone aberto aí. Vamos lá. Bom, a gramática regular também é definida por uma quádrupla, da mesma forma como nós vimos lá de forma geral, sendo que todas as regras de produção devem ter esses dois formatos. Isso aqui é importante. É isso aqui que vai definir para mim o que é uma gramática regular. É o fato de eu ter um símbolo variável, apenas um único símbolo variável localizado mais à esquerda da regra de produção, ok? Que vai derivar em uma cadeia que pode ser composta por símbolos, apenas símbolos terminais, ou então ter um símbolo variável e apenas um único símbolo variável. Então eu vou ter, como a gente gosta de falar, um A que vai em W. O W pode ser uma cadeia de símbolos terminais, tá? Zero ou mais símbolos terminais, ou seja, o vazio também faz parte. Ou então ele pode ser essa cadeia com mais à esquerda do símbolo não terminal ou mais à direita. Daí, pessoal, a gente tem duas definições importantes para a gente. Essa gramática é também chamada de gramática linear. Tá? Ela pode ser uma gramática linear à esquerda
ou pode ser uma gramática linear à direita. O que diz a linear à direita e linear à esquerda? Exatamente a posição que essa cadeia de símbolos variáveis surge. Se ele está à esquerda ou se ele está à direita do símbolo não do símbolo variável terminal que surge do lado direito da regra de produção. Então, se essa cadeia aparece à esquerda do símbolo variável, reparem bem, se essa cadeia aparece à esquerda do símbolo variável que está à direita da regra de produção, eu vou dizer que é uma gramática linear à esquerda. Se essa cadeia aparece à direita do símbolo variável que está à direita da regra de produção, eu vou dizer que essa gramática é linear à direita. Mais um detalhe. Se essa cadeia de símbolos terminais for menor ou igual a 1, significa vazia, ou no máximo composta por apenas um único símbolo, então eu vou poder ter uma gramática linear unitária à esquerda, ou uma gramática linear unitária à direita. Esse unitário que aparece aqui está relacionado à cadeia de símbolos terminais. Se ele tem um tamanho, se essa cadeia pode ter mais de um símbolo, então é linear à esquerda ou linear à direita. Se essa cadeia só pode ter 0 ou um símbolo terminal, então ele é unitária à esquerda ou unitária à direita. Aquela mesma gramática que nós vimos no exemplo anterior e vimos lá no início do nosso semestre, ela está reescrita aqui num formato regular. Reparem que essa regra ela é aplicada. Reparem que eu tenho um S que deriva em um mais A, ou S que deriva em um menos A, ou então S que deriva no A. Ou seja, eu tenho um símbolo e esse símbolo aparece, eu tenho um símbolo que deriva uma cadeia. E a cadeia é composta por uma cadeia de símbolos terminais e um único símbolo não terminal, se houver. E reparem bem que, olha a estrutura, os símbolos terminais sempre aparecem à esquerda dos símbolos não terminais. Então eu posso dizer que essa gramática é uma gramática linear unitária à esquerda. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Beleza, vamos lá. Aqui é a solução só mais compactada, tá, pessoal? Porque esse símbolo B, por exemplo, é um símbolo que poderia ser substituído aqui, ó, só aumentando aí o conjunto de regras de produção associado a. Eu prefiro ter o de cima porque acaba ficando mais fácil a leitura da gramática, tá? Então essa aqui é a definição da chamada gramática dita regular, tá, gente? Aí eu volto a frisar. O que caracteriza as gramáticas regulares é isso aqui, ó. Essa regra. Opa. É isso aqui, é essa regra. Essa regra é muito forte, tá, gente? Essa regra ela é tão forte que ela limita até quais tipos de linguagens a gramática regular pode gerar. Por exemplo, essas gramáticas com esse tipo de formação, ela não consegue gerar linguagens que suportam duplo balanceamento. Tá? Duplo balanceamento é algo que apenas as linguagens livres de contexto acima conseguem suportar, conseguem criar. A gente não consegue criar linguagens que tenham duplo balanceamento utilizando uma gramática regular. Então a gramática regular tem essa forte restrição contra a forma e, de acordo com a presença da cadeia e do tamanho dessa cadeia de símbolos terminais, eu vou classificar linear à esquerda, linear à direita, linear unitária à esquerda e linear unitária à direita. Por que linear? Porque aqui eu tenho apenas uma única variável. Isso aí está associado muito à questão do y igual a x lá da matemática. Isso aqui é uma equação de primeiro grau, uma equação linear. Tá? Eu tenho uma variável de um lado e uma variável do outro lado.
Por isso que tem um termo linear associado. Tá? Então existe essa associação, essa definição a essa associação. Bom, expressões regulares, nós vimos que é um formalismo denotacional para essas linguagens, né, que vai facilitar a comunicação. É uma forma mais rápida de se trazer aquelas regras de produção de uma forma mais compactada. E quem já desenvolve programa e utiliza linguagens regulares para validar cadeias de input e de entrada, gerar validação de estrutura de e-mail, sabe que quão poderoso é esse approach, tá? Então, uma expressão regular R sobre um alfabeto sigma é definida de forma indutivamente como sendo, primeiro, aqui eu tenho a linguagem vazia. Isso aqui para mim, ou esse símbolo, representa a palavra vazia ou a string vazia. Isso aqui representa para mim a linguagem cujo só tem um único símbolo, que é o X. Se R e S são duas expressões regulares, tá, que representando respectivamente a linguagem R e a linguagem S, então eu posso realizar a união, tá? E em alguns lugares vocês vão ver muito símbolo mais, tá? Eu posso realizar a concatenação e eu posso usar a concatenação sucessiva entre essas expressões regulares para formar outras linguagens, tá, gente? Volto a falar, quem já trabalha com expressões regulares utilizando no desenvolvimento de sistemas, sabe que você monta a expressão regular assim, você vai aplicando os operadores. Então eu tenho lá, sei lá, uma cadeia que reconhece 2 dígitos, depois uma expressão que reconhece o ponto, depois uma expressão que reconhece mais 3 dígitos, depois o ponto, mais 3 dígitos, o if em 2 dígitos. Isso aqui representa uma expressão regular que vai reconhecer uma cadeia, um CPF válido, por exemplo. Não CPF válido, CPF com formato válido. Para o CPF ser válido, a gente sabe que a gente tem que calcular os 2 dígitos verificadores aqui. Bom, a questão de precedência. Se a gente for usar precedência e a gente aplica precedência em expressões regulares, primeiro, mais alto grau de precedência parênteses, depois concatenação sucessiva, depois concatenação, depois união. Então, a união ele pode ser o pipe ou o operador mais também. Tá? Existe também alguns símbolos estendidos, tá? Que quem já trabalha com expressões regulares pode sentir falta deles, como por exemplo, interrogação, que é um outro símbolo estendido, que existe um operador para isso de interrogação, tá? E outros mais que existe que eles têm ações mais interessantes. Por exemplo, interrogação, ele define para mim que naquela posição pode haver um único símbolo ou nenhum símbolo, não uma cadeia. Eu posso ter o de seleção também, que aí eu coloco aqui, ó, um símbolo, outro símbolo, então naquela posição eu tenho um A ou tenho um B, né? Então eu posso usar esse operador também, quer dizer que ali eu tenho um símbolo que é o A ou B, ou uma sequência de símbolos, e assim a gente avança, tá? Mas a gente vai focar aqui mais nos símbolos básicos, que é o nosso escopo, inclusive, que nós vimos. Operador mais, tá? Um ou mais concatenações sucessivas. Operador de seleção, ou A ou B, tá? Também é marcado por esse A mais B. Então, normalmente a gente coloca em expressões regulares A mais B, significa que eu vou ter como saída ou A ou B, tá? O operador CNI, que é 0 ou mais concatenações sucessivas. Então, se eu aplico, por exemplo, esse operador aqui, eu vou poder ter todas as combinações possíveis entre A e Bs, né? Ou A, ou BBB, AB, AB, todas as combinações possíveis, inclusive a palavra vazia. Se eu uso esse mesmo conjunto de ou, mas usando o operador mais, que é a concatenação, um ou mais concatenações sucessivas, aqui eu tenho todas as combinações possíveis entre A's e B's, excluindo-se o vazio, tá? A palavra vazia. E aí o operador de interrogação que eu falei para vocês, que é o vazio ou então o símbolo A. Então esses são os principais operadores das expressões regulares.
para ser aplicados. E aí vem alguns exemplos de aplicação, encorajo vocês a olhar esses exemplos, tá? Então, cada uma dessas aplicações diretas, então aqui eu tenho cadeias formadas pelas sequências A e B, tá? Reparem que essas sequências aqui não pertencem, porque é concatenação sucessiva de A a B. Então é o vazio, o AB, o AB, o AB, 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 AB. BA, BB, BA, essas palavras não pertencem a essa linguagem. Aqui, por exemplo, eu tenho sequências de Bs e As, só que eu posso ter o B vazio, ou seja, são palavras que obrigatoriamente tem pelo menos um B? Não necessariamente, tá? Porque tem um ou ali, ó. Então cuidado, é importante saber interpretar essas expressões regulares, definições de expressões regulares. Então, nesse exemplo aqui, ó, e aí eu estou usando o pipe também para seleção, como pode ser o A mais B asterisco, ou A barra, ou pipe, B asterisco. Todas as strings possíveis, a gente acabou de fazer. Aqui todos os strings iniciados por A, todos os strings terminados por BA, tá? Todos os strings que têm um tamanho par, porque aqui eu tenho um A ou B, então sempre vou ter pelo menos vou ter múltiplos de 2. Todos os strings começados por A e terminados por B, e todos os strings que começam por 2B e terminam por 3As. Bom, é importante que vocês consigam também interpretar essas expressões regulares aí e os operadores para a prova, tá? Então, para uma questão bem fácil aqui, ó, reparem que aquela gramática lá que nós definimos, inclusive deixa eu até em alguma lista de exercícios aí, depois vocês podem até aproveitar, que nós definimos a criação dos números naturais, né? Então, ou seja, eu tenho ou mais ou menos ou vazio, seguida de algarismos de entre 0 e 9. Então aqui é uma expressão regular que cria esses números inteiros aqui, ó. Não números naturais porque eu tenho mais ou menos. Números reais, do tipo 2.5 mais 2.5 menos 2.5 mais 2 menos 2 mais 0, 0, vai embora. Então tá aqui, ó. São os números reais. Reparem que aqui eu tenho o símbolo, eu tenho 0 ou mais algarismos aqui, eu tenho opcionalmente um símbolo decimal, mas isso significa que se ele ocorrer, ocorre apenas uma única vez. Eu poderia ter esse operador, e aí vai um detalhe, pessoal, por que eu não falei tão específico? Esse operador, ele é a mesma coisa que eu botar ponto ou vazio. É a mesma coisa. Tá bom? Esse operador de interrogação nada mais é que nós chamamos um shortcut, ou um atalho, para isso aqui. É a mesma coisa. Ou naquela posição eu vou ter o ponto, ou naquela posição eu vou ter o vazio. Então, por exemplo, no nosso livro texto, ele não fala desse operador interrogação, porque exatamente ele é um atalho para essa operação que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Bom, e aí então a gente viu gramática regular, depois expressão regular. E aí a gente tem mais uma estrutura muito importante dentro de linguagens ou gramáticas regulares, linguagens regulares, que são os autônomos finitos. Tá? Os autônomos finitos determinísticos é uma máquina de estado composto por um conjunto de um alfabeto que contém os símbolos que ele vai ler na entrada, um conjunto finito, e aí é importante que até faltou realçar isso, tá? Um conjunto finito de estados, não é um conjunto infinito de estados, uma função de transição que tem como entrada, como parâmetro de entrada, um elemento desse alfabeto em um estado e tem como retorno um outro estado. Lógico que o retorno tem que ser dentro dos estados que compõem o conjunto de estados possíveis. Um estado diferenciado, que é o chamado estado inicial, e um conjunto de estados finais, tá? Que tem que ter pelo menos um único elemento. Isso aqui é conjunto, isso aqui é um elemento. Então eu tenho apenas um único estado inicial e vou ter um conjunto de estados finais possíveis, podendo ser inclusive um único estado final.
É muito comum a gente representar o autômato finito determinístico através de grafo, né? Para quem fez matemática discreta lembra esse conceito de grafo, que é um grafo, que não confunda com gramática, tá, gente? É um conjunto de vértices e arestas, tá? Esse G aqui é um G de grafo, onde eu tenho os meus vértices, seriam os estados, e as minhas arestas, que nesse caso são arcos, porque são dirigidos, seriam as transições, marcando as transições entre estados. E esses arcos são nomeados, ou tem labels, ou eles são, eu indico neles o que vai gerar aquela transição. Então, para sair do estado Q0 e ir para o estado Q1, eu tenho que ler o símbolo A. Eu tenho que ter o símbolo A como input do meu autômato. Tá? Então, esse autômato aqui, ele, estando no estado Q0, ele vai ler o símbolo A e vai transicionar para o estado Q1. E eu posso também representar a função ou conjunto de regras de transição através de uma tabela de transição, tá? Que é onde, estando em Q0, li um A, vou para Q1. Estando em Q1, li um A, não vou para lugar nenhum, tá? Esse formato de regras de tabelas para tabela, né? Para representar a função de transição é interessante, principalmente na hora que nós vamos programar um autômato, ou programar no sentido de codificar um código que vai implementar a lógica desses autômatos. Existe uma, que aí a gente viu também no nosso livro, existe uma correlação ou uma abstração que se faz, que eu tenho o que nós chamamos de fita de entrada, né, aqui seria a fita, os símbolos a serem lidos, eu vou usar, deixa eu refazer aqui, eu tenho a fita de entrada, dividido em células, tá? E os símbolos da palavra a ser lida se encontram nessa fita, então em cada uma das células dessa fita. No caso do autômato finito, que nós vimos, ele sempre lê da esquerda para a direita, não retroage, e essa fita é somente leitura, tá? Eu tenho aqui o controle, que é o cara que lê a fita, tá? E esse cara, à medida que ele lê a fita, ele transiciona os estados do autômato, ele faz a transição de estados no autômato. Por exemplo, esse autômato aqui, dada essa expressão regular, qual que seria o autômato que reconheceria a linguagem que essa expressão regular denota? É exatamente isso aí, sequências de A, B, tá? A, B, A, B, A, B. Então, se eu li um A, vou para Q1, se eu li um B, vou para Q2. Por quê? Só para lembrar a computação do autômato. Um autômato, ele sempre para. Ele para aceitando, ou ele para rejeitando a palavra. Em que situação o autômato aceita? Quando ele leu toda a fita, ou seja, não tem nada para ser lido na fita, e ele se encontra em pelo menos um estado final. Não é nem para ler direito, mas o áudio está aí. E o rejeita? Quando ele não tem uma transição definida para aquilo que ele está lendo o estado atual, ou quando ele lê a fita toda, mas não se encontra no estado final. Então ele rejeita. Bom, algumas informações aí importantes. Em cada estado pode ter no máximo uma transição de saída por símbolo, senão, nesse caso, eu vou ter um autômato finito não determinístico, que é aquele onde, estando no estado, por exemplo, li A, vou para esse estado, mas lendo A, eu também posso ir para um outro estado. Lembrando que quando isso acontece, eu vou estar ao mesmo tempo, simultaneamente, nesses dois estados. Tá? Isso aí é a característica do autômato finito não determinístico.
E aí, em que momento esse cara vai aceitar uma palavra? Ele vai aceitar a palavra quando todos os caminhos possíveis de execução dele, pelo menos um, levou ao estado final com a leitura toda da fita. Existe também o autômato finito com movimento vazio, que pode ser representado por esse AF lambda, ou no nosso caso, a nossa literatura, AFN, usando o epsilon como símbolo de vazio. Nesse caso, se eu tenho uma transição vazia, significa que ao atingir esse estado, eu automaticamente também estaria no outro estado, ou seja, estaria ao mesmo tempo nos dois estados, caracterizando também essa execução de linhas em paralelo ou caminhos alternativos. Ele vai aceitar se pelo menos um dos caminhos alternativos o levou a um estado final, lendo toda a fita. E ele vai rejeitar se nenhum dos caminhos alternativos o conduziu a um estado final com a leitura toda da fita. Bom, alguns exemplos aí de autômatos finitos determinísticos, não determinísticos e com movimentos vazios, correlacionado com expressões regulares também, para ficar aí bem didático para vocês. Aqui é a transição não determinística, ok? E aí eu trago para vocês aí uma sequência aí de exemplos para vocês. Então, por exemplo, números inteiros. Aqui eu tenho uma F com movimento vazio, tá? Aqui eu vou um movimento vazio, tá? Estando em Q0, eu vou estar imediatamente em Q1, e aí eu vou ter uma execução que fica ali em Q0 e um caminho que está indo para Q1. Esse mesmo autômato, ele pode ser, essa mesma linguagem, ela pode ser representada através de um autômato finito determinístico como esse. O que é que prova para a gente, assim, e nós já vimos isso, que existe uma equivalência entre esses dois caras. Aí um outro exemplo também, utilizando movimentos vazios com símbolos reais, né, números reais, tá? E aí seria, como é que seria o FD desse cara? Normalmente quando eu tenho uma transição vazia, pessoal, significa que eu estou omitindo ou abstraindo transições e outros estados que possam existir, tá, gente? Repare que existe essa transição direta aqui, ó. E esse movimento vazio aqui, ele está omitindo essa transição. Aqui é um ponto, tá? Às vezes os alunos ficam com dúvidas que tem um ponto aqui, ó. Então, ampliar um pouquinho para ler. E aí, a gramática. Então, se uma dada linguagem formal pode ser representada por um dos elementos, seja uma gramática regular, um autômato finito determinístico ou uma expressão regular, então ela é regular e pode se encontrar os outros dois elementos. Então, se eu tenho uma gramática regular, eu vou conseguir achar o autômato finito e uma expressão regular. Se eu tenho uma expressão regular, eu consigo achar um autômato finito e uma gramática regular. Então, isso é muito forte em linguagens regulares. Se a linguagem é regular, eu tenho esses três elementos. Tá, gente? Isso aí, os três sempre encaminham juntos em linguagens regulares. Eu vou ter um formalismo gerador, que é a gramática regular, eu vou ter um formalismo denotacional, que é a expressão regular, e eu vou ter um formalismo reconhecedor, que é o autômato finito. Então, esses três caras, essas três entidades, esses três definições sempre estão atreladas a uma linguagem regular. Então, toda linguagem regular que for entregue, que você tenha, vocês vão ter os três. E basta que uma linguagem seja representada por um dos três, eu vou dizer que ela é regular.
Tá? Então, se eu te disser que tem uma linguagem que ela é gerada por uma gramática regular, essa linguagem é regular. Eu tenho uma linguagem que é reconhecida através de um autônomo finito determinístico, então essa linguagem é regular. Eu tenho uma linguagem que ela é denotada através de uma expressão regular, então ela é uma linguagem regular. Ok? Só reforço que aqui eu falo muito de AFD, porque para mim, e aí já viu, AFD, AFND e AF com movimento vazio são equivalentes, tá, gente? Então, se eu tenho um, eu tenho outro. Então, por isso que aqui no texto fala-se muito de autônomos finitos determinísticos, tá? Bom, aqui tem só um algoritmo bem simples. Eu acabei que eu não foquei muito nisso durante quando nós vimos autônomos finitos, porque a gente tem o JFlap, isso também seria feito de forma uma atividade não presencial, né? Mas devido aí à questão da quarentena, da pandemia, acabou que as nossas atividades não presenciais ficaram bem prejudicadas. Como é que cada estado do autônomo finito determinístico se transforma em uma variável da gramática. E cada transição numa regra. Os estados finais simbolizam a variável que vai para o vazio. Tá? Então é como eu transformo um AFD em uma gramática regular. Então repare, olha esse AFD aqui. Quais são então as variáveis da gramática regular da linguagem para o qual ele reconhece? Seriam os estados dele. Quais que seriam os símbolos terminais? Seriam exatamente os símbolos que seriam lidos na fita. E quais que seriam as regras de transição? Então eu tenho Szão, que o estado S que vai para o estado A, lendo Azinho. Reparem aqui, do Azão eu fico no Azão se eu ler um Azinho. E estando Azão, se eu ler um Bzinho. E aí o estado final ele deriva para o vazio. Essa mesma, se eu estivesse utilizando aqui, gente, Q0, lendo Azinho, vou para Q1, fico aqui em Q1 enquanto eu ler A ou enquanto eu ler B. Como é que seria a gramática, as regras de produção dessa gramática? Q0, que derivaria, aí eu vou chamar Q0 de símbolo variável, né? Em Azinho Q1, Q1 que deriva em Azinho Q1, Q1 que deriva em Bzinho Q1, e como ele é um dos estados finais, ele vai para o vazio. Então, assim, de forma bem direta, eu transformo um autônomo finito determinístico muito rapidamente em uma gramática. Tá? E vice-versa, tá, pessoal? Se vocês compreenderem bem essas regras de transformação, a gente consegue ir de um para o outro e vice-versa. Quando usamos um AFD ao invés de um AF com movimento vazio, um AFND não determinístico, temos a garantia de obter uma gramática sem conflitos à esquerda. Tá? O que é considerado um conflito em terminais à esquerda para uma mesma variável? Tá? Porque aí eu vou ter dubiedade. Então, exemplos aqui de conflitos à esquerda. Reparem essa expressão regular. Eu tenho S que vai em Azinho Azão ou Azinho Bezão. Ou Azinho que vai em Azinho Azão ou Bezão que vai em Bezinho Bezão, ambos indo para o vazio. Tá? Como é que eu vou ter uma gramática então sem conflito à esquerda? Ou seja, eu vou fatorar essa gramática introduzindo aqui um símbolo variável. Porque aqui, ó, isso aqui caracteriza uma FND, tá, pessoal? Se vocês repararam nisso. Eu tenho aqui o S, que se ler um Azinho, ele vai para o estado Azão. Se ele ler um Azinho, ele vai para o estado Bzão. Tá? Isso caracteriza para mim um autômato finito não determinístico. Como resolver esse conflito? Eu fatorei, eu introduzi um símbolo aqui a mais dentro da minha gramática. Tá? Outro exemplo também de transformação para vocês. Tá? Ele é um pouquinho mais
a gramática fica um pouquinho maior de conjunto, mas lembrando que cada estado vira um símbolo variável da gramática, e aqui os símbolos terminais são símbolos exatamente que geram essa mudança de estado aqui nas gramáticas. Um exemplo aqui também, mais um exemplo. Eu tenho uma expressão. Fala. Mas no símbolo anterior ali que você colocou, você introduziu o C, para ele escolher para ir para qual um dos dois caminhos, né? Para ele não fazer um conflito e ter tipo dois estados finais num lugar só. Não é dois estados finais. Eu usei ele para não ter não determinismo com esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Entendi. Por quê? Porque eu estou partindo de um autônomo finito não determinístico. Se eu partir de um autônomo finito não determinístico, eu vou ter situações como essa. Então existe um conflito aqui à esquerda, que nós chamamos. Tá? O mesmo símbolo terminal está associado a símbolos não terminais diferentes, tá vendo? Então eu resolvo isso fazendo isso aqui, ó. Beleza? Agora entendi. Bom, aí aqui é um exemplo utilizando aqui uma expressão regular, né, que forma nome de variáveis, que são formadas por qualquer uma das letras entre A e maiúsculo, seguida de 0 ou mais de cadeias misturando algarismos e letras. O autônomo finito determinístico que reconheceria esse nome de variável seria algo parecido com isso aqui. E como que seria a gramática regular para esse caso? Meus símbolos variáveis, meus símbolos terminais. E para cada opção de transição, vira uma regra de produção. E o estado final, ao final, ele vai para o vazio. Para poder finalizar aí uma cadeia de regras de produção. Então, nesses exemplos aqui, acho que fica claro para vocês essa relação forte entre gramáticas regulares, expressões regulares e um troço aqui estranho aqui. Entendi. Expressões regulares, gramáticas regulares e autônomos finitos. Um outro exemplo também, números binários, reconhecimento de números binários, 0, 0, 0, 0 com 3 algarismos binários, né, essa sequência. Na realidade, sim, a linguagem é composta por essas palavras aqui. Como é que seria a expressão regular que denotaria essa linguagem? Como é que seria o autônomo finito determinístico que reconheceria e como é que seria a gramática dessa linguagem? Ok? Repare que o Q0 eu chamei de S, o Q1 de A, o Q2 de B. Tá? Então, de forma bem mais simples, faria isso. Que como as palavras são pré-definidas, já tem quais são as palavras. Um pouco mais rebuscado, números com números reais ou decimais com possibilidade de notação científica. Aí eu tenho uma expressão regular que define esse cara. Posso ter um mais ou menos, uma sequência de 0 ou mais algarismos, opcionalmente um ponto, uma sequência de um ou mais números decimais. Isso tudo aqui é opcional. Repare que tem o operador interrogação. E aí, caso isso aconteça, eu posso ter um E ou um E minúsculo, um mais ou um menos, ou nada, um ou mais números. Então essa aqui é a expressão regular que denota essa linguagem. A gramática, o autônomo finito determinístico, seria algo parecido com isso aqui. Lembrando que eu posso ter um autônomo finito não determinístico, com movimentos vazios, e depois transformar no FD, tá, pessoal? Nós vimos lá quando vimos esse conteúdo em aula, vimos que o que basicamente a gente faz aqui é a concatenação de várias expressões regulares. Então eu vou ter a expressão regular que vai o autônomo finito que vai representar esse cara,
o autômato finito que representa esse cara, e eu vou colando esses autômatos através de movimentos vazios. Ok? E aí a conversão desse AFD em uma gramática regular. Mais um caso aí, ó, de exemplo para vocês. Definição de números hexadecimais no Java. Então eles têm esse formato aqui, 0x e as possibilidades de números hexadecimais. Então, obrigatoriamente eu começo com 0, x maiúsculo, x minúsculo, 0 a 9 a F, não sei se vocês lembram dos algarismos hexadecimais, seguido opcionalmente de mais 3 dígitos. Números octadecimais em Java também. Tá? Eles começam sempre com o caractere O na frente ali, tá? O 0 na frente, uma linha de 0 a 7. Isso aqui a gente vai avaliar também em atividades não presenciais, tá? Minimização também de autômatos finitos. E aí é só um exemplo aí mais que aí eu deixo como leitura para vocês, uma aplicação real que é fazer uma busca em um texto, ou seja, eu vou fazer um search em um texto através de uma cadeia, utilizando um FND para representar essa busca. Tá, eu deixei como está no material do Human, deixo como referência para vocês. O JFlap, aqui eu trago também um manualzinho do JFlap, acho que vale a pena vocês darem uma olhada, que isso aqui vai enriquecer também vocês para construir. Tem lá o material também que já está no ABA para vocês, eu uso aí bastante JFlap com vocês, para vocês poderem utilizar o JFlap tanto para resolução de exercícios, como até mesmo para resolução da prova. Então a gente vai ter aqui na página 27, lembra do bombeamento, a gente não entra. Então, foquem bastante nesses conceitos, tá? Para expressões, para as linguagens regulares. É bem importante que vocês não usem apenas o material que eu estou compartilhando agora com vocês, mas que vocês também usem o material das notas de aula disponíveis no nosso